Bom, boa tarde a todos, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre o Futurice, fazer uma análise do Futurice e também fazer uma breve contextualização do Futurice em relação ao outro futuro, que é um documento que vem circulando em âmbito nacional, foi elaborado por universidades de São Paulo e vem recebendo rapidamente muita adesão de várias instituições. Eu vou tentar mostrar para vocês. Eu acho que um ponto importante, e tem abertura para isso aqui na Escola de Engenharia, é a gente entender assim que não devemos dizer, não, negamos tudo. Não, a gente precisa analisar, a gente realmente precisa entrar um pouquinho mais a fundo, enxergar os problemas que existem e dizer, ó, não gostamos por causa de A, B e C, e não gostamos porque não gostamos. Então, tentar entender isso. Vamos ver algumas coisinhas que são aspectos mais políticos, mas a ênfase principal é nos aspectos técnicos. Então tá. Primeiro, existe o Futurice, que foi um documento gerado pelo Ministério da Educação, e existe o Outro Futuro, que foi um documento gerado por universidades de São Paulo e vem ganhando adesão. Né? Então essa apresentação resume aspectos básicos do Futurice, e também da proposta intitulada Outro Futuro, para a gente entender o que está por trás disso aí. É feita uma análise de diversos elementos relacionados a essa proposta, incluindo o entendimento de escopo, de benefícios e de riscos associados. Então, a gente vai ficar mais por dentro do que tem de riscos aí em relação ao Futurice. Bom, então, começando, né, o que é o Futurice? Um programa que visa ampliar a arrecadação própria de universidades e estabelecer, no médio prazo, uma nova fonte de fomento à pesquisa, inovação, empreendedorismo e internacionalização. A ideia é, as universidades vão arrecadar mais, essa arrecadação maior das universidades vai subir para um determinado fundo e, no médio prazo, os rendimentos desse fundo seriam uma fonte adicional de fomento à pesquisa e inovação. Okay? Simples, bem simplesinho seria isso aí. Agora a gente vai ver os probleminhas aí que existem pela frente. Então, como é que ele funciona? Recursos de arrecadação própria de universidades, aportes de governo, doações diversas são direcionadas a um fundo de investimento. E os rendimentos desse fundo são usados para fomentar a pesquisa, inovação, empreendedorismo e internacionalização, que são as palavrinhas que aparecem no Futurice. Outras palavras, como por exemplo ensino, não aparece no Futurice. Aparece inovação, empreendedorismo, aparece essas coisas. Então não é assim um programa global, é um programa focado em algumas coisas. Por que o Futurice tem pouca probabilidade de seguir em frente? Provavelmente não vai seguir em frente. Em primeiro lugar, ele foi proposto por alguém que está em conflito aberto com as universidades e, portanto, tem baixa receptividade junto às universidades. E o movimento geral de muitas universidades tem sido não quero nem ler. Então ele tem pouca chance de ir à frente num cenário político desse tipo. Não acredito que o Futurice vá à frente. Segundo, ele foca em algumas dimensões do ambiente universitário, que são a pesquisa, a inovação, o empreendedorismo e, en passant, fala em internacionalização. Ele não responde outras dimensões muito importantes para a universidade. Ele deixa completamente, não fala do resto. Então, ele não é um programa para as universidades. A redação do Futurice considera que as universidades não arrecadam e passariam a arrecadar após a adesão do Futurice. Isso está muito claro nas entrelinhas. E isso é um engano, porque as universidades elas arrecadam e, na verdade, elas só sobrevivem razoavelmente graças a essa arrecadação. Então, tudo estaria caindo aos pedaços na URGS, porque o recurso do orçamento público que chega à URGS é insuficiente para manter os prédios. E isso é um engano que está assim, no início, está no bojo da redação do Futurice. Se achar que as universidades não arrecadam, que após a implementação do Futurice vão passar a arrecadar. Não. As que arrecadam vão continuar arrecadando, as que não arrecadam dificilmente vão arrecadar, porque essa coisa de interagir com o setor produtivo e etc. é complexa, é difícil e não é para qualquer universidade. É para universidades que têm um ecossistema de inovação estabelecido, consolidado e tudo mais. Então, isso parece ser um erro assim, que estava já na redação, assim, no grupo que redigiu o Futurice. Qual é o movimento por trás do Futurice? Isso é muito importante entender. Existe uma estratégia por trás do Futurice que é a seguinte:
O Futurice preconiza que os recursos próprios arrecadados pela universidade de todas as origens, não apenas de inovação, de pesquisa e inovação, sejam dirigidos a um fundo e retornem para serem aplicados em áreas específicas: pesquisa, inovação, empreendedorismo e internacionalização. Então ele tem uma ideia de direcionamento de recursos para uma certa área. Ele tem essa ideia, isso aí está no bojo do Futurice. Isso talvez seja um movimento mais estratégico que está ali por trás. Puxar recursos de várias fontes e retornar para pesquisa e inovação, para essas fontes. Continuando. E esse movimento faz sentido, faz algum sentido a gente canalizar, concentrar recursos na área de pesquisa e inovação? Olha, de certa forma sim, porque se a gente pensar um pouquinho, as universidades brasileiras têm um desempenho relativamente superior nas áreas de ensino, extensão e cultura. Nós somos comparáveis a universidades de outros países nessas áreas, certo? Enquanto inovação, que é o objeto central ali discutido no Futurice, entendido como transferência de tecnologia, produção de startups, por exemplo, é sem dúvida o calcanhar de Aquiles das universidades brasileiras. Algumas universidades, como a URGS, a Unicamp, a USP, a UFMG, se destacam um pouquinho nessa área, mas mesmo assim ficam muito aquém do que é feito nos países desenvolvidos. Outras universidades, aquelas universidades assim, menos consolidadas na área de pesquisa, fazem muito menos ainda. Tem inúmeras universidades no Brasil que não tem nenhuma patente depositada. Não depositaram nenhuma patente em 2019. Que não tem incubadoras, que não formam startups. Então são universidades que estão assim, num nível muito incipiente de inovação, entendida como pesquisa que chega à sociedade, que eu consigo transferir para o ambiente produtivo, que eu consigo transferir para a sociedade, seja através de uma patente que é licenciada, seja através de uma startup que é formada na universidade e daqui a pouco está atendendo uma demanda social importante, alguma coisa, junto a uma creche, um hospital, junto a uma fábrica, o que for. Tá? E então faz algum sentido concentrar recursos nessas áreas. Mas o Futurice não contempla áreas essenciais, como o ensino, para citar uma delas. Né? E, portanto, ele não pode ser considerado um plano global para as universidades. Ele está longe disso. Ele é um plano que quer fomentar pesquisa, inovação e universidades. Bom, não é um plano global para as universidades. Quais os problemas específicos da versão atual do Futurice? Bom, são 50 artigos que tem no Futurice. A gente analisou um por um com a ajuda da área jurídica ali da CDTEC e a gente observou que alguns artigos são absolutamente problemáticos. Então vamos listar. São poucos artigos, mas que a redação é inaceitável no formato que está agora. Por exemplo, a redação parece indicar que todo o recurso próprio arrecadado pelas universidades iria para o fundo do Futurice. Isso é absolutamente inaceitável, porque a universidade precisa desse recurso para cumprir compromissos todo mês. Vou dar um exemplo ali na CDTEC. Todo mês a gente tem que pagar boleto do INPI, de patentes depositadas, e tem que pagar uma anuidade todo ano, etc. E isso é pago com que recurso? Arrecadação própria de licenciamento, de royalties. Então, os royalties que a universidade recebe são utilizados para manter todo o sistema, todas as patentes depositadas pela URGS, que hoje são mais de 500. E aí esse dinheiro vai entrar, os dinheiros dos royalties vai subir para o fundo, como é que eu pago o boleto no fim do mês? Eu consigo pagar os boletos? Entende? Então é claro que isso não pode ser assim. Teria que estar escrito que o excedente, o que a universidade achar que deve ir para o fundo, então vá para o fundo, etc. Tá? Então, dessa forma, a redação como está, viabiliza as universidades. Ele simplesmente enxuga toda a arrecadação própria da universidade, que hoje é essencial para arrumar cadeiras em sala de aula. Coisas assim. Continuando, o segundo problema, a redação indica que a gestão do recurso que virá para a universidade pode ser feita por uma organização social ou por uma fundação de apoio. Organização social a gente se assusta porque a gente não sabe como é que esse negócio funciona direito. Como é que é isso aí? Fundação a gente fica mais tranquilo, porque a gente tem a FENG,
A gente tem a FAURGS, há muito tempo a gente faz projetos com a FEENG, com a FAURGS, e eles funcionam bem. Os problemas são mais operacionais, tal, mas existe um respeito muito grande entre a URGS e as fundações e a URGS. Então, para a maioria das universidades, o uso de uma fundação de apoio é mais confortável, é mais seguro, pois os procedimentos são conhecidos. Agora, no entanto, alguns artigos do Futurice enunciam benefícios que seriam dirigidos apenas às OS. Pelo menos não fala em OS e fundações de apoio. Não fala que as fundações de apoio teriam esses benefícios. Parece um erro na redação do Futurice, feito em as pressas, não sei. Mas do jeito que está, diria, tu pode usar uma fundação de apoio se quiser, mas não vai ter esse e esse benefício, então obriga que tu use uma OS, e aí a gente entra num ambiente muito menos seguro, muito menos confortável. O outro problema é que a redação indica que os recursos arrecadados podem ir para o fundo do Futurice, um fundo nacional, lá em Brasília, ou para um fundo próprio. O fundo de endowment da Escola de Engenharia poderia receber todos os recursos da URGS, de arrecadação própria, etc., que subiriam para esse fundo aqui da URGS e voltariam para fomentar a pesquisa, inovação e internacionalização aqui na URGS. Claro que para a maioria das universidades o uso de um fundo próprio seria mais confortável, mais seguro, pois existiria maior controle sobre esses recursos. O futuro se fala em todo momento que o dinheiro que sobe para a caixinha com o nome da universidade. E não vai ser usado por nenhuma outra universidade que não seja aquela que jogou o dinheiro lá para cima. Bem, mas uma coisa está escrito, outra coisa o que vai acontecer, dá uma certa insegurança nisso, certo? Bom, então então vamos usar um fundo próprio, mas aí alguns artigos do Futurice enunciam benefícios que seriam dirigidos ao fundo do Futurice. Aparentemente, aqueles que tivessem seus fundos próprios não teriam acesso a esses benefícios, que seriam benefícios só do fundo do Futurice. Então também, diz que tu pode, mas nem todos os benefícios. Por exemplo, imagine que haja um grande aporte do Ministério da Ciência e Tecnologia para o fundo do Futurice, lá em cima. E a URGS está usando um fundo próprio. Ela vai ter acesso a esse ou não vai ter? E por aí vai. Tá? Continuando. Qual é a situação atual do Futurice? Ele parece parado, em regime de espera, porque as universidades não estão dialogando com o MEC para ajustar a proposta, para resolver o problema de uns poucos artigos ali que a redação seria inaceitável. Isso não está acontecendo. Não há um esforço visível das universidades em melhorar o texto do futuro. A escolha da maioria das universidades, ao que tudo indica, é tramitar outra proposta, direta no Congresso Nacional, sem intervenência do MEC, que seria algo no estilo, por exemplo, do outro futuro, ou alguma outra proposta que viesse a ser construída. Então, o futuro, se eu diria assim, ele não parece que está avançando, pelo menos a gente não enxerga avanços, a gente não enxerga melhoras em alguns artigos que, evidentemente, são inaceitáveis. Continuando, quais os riscos associados ao futuro? Bom, o maior deles, um risco importante, seria o eventual contingenciamento dos recursos do fundo de investimento. Imagine a URGS começar a jogar dinheiro lá para cima, ele vai conseguir doações de empresas, e não sei mais o quê, e o recurso vai entrando e vai ficando um valor substancial naquela caixinha, que é a caixinha URGS, e daqui a pouco isso aqui é contingenciado por uma mudança de governo qualquer, entra um novo governo e resolve trabalhar de outra forma, etc. Ou seja, a forma como os recursos do fundo seriam protegidos de alterações do governo deveria estar explicitada na redação do Futurice. E não está. Não tem nada na redação do Futurice que me garanta, do ponto de vista legal, jurídico, que esse recurso vai ficar bloqueado, blindado. Não. Esse governo está trabalhando dessa forma, daqui a pouco há uma mudança, começa a trabalhar de outra forma, desaparece o fundo. Algo assim. Então esse é um risco muito grande. Outro risco, se avançar, o que parece pouco provável, o Futurice deve surgir como uma opção de adesão. Porque se ele fosse mandatório, aí ele viola algumas questões de autonomia universitária e ele deixa de ser constitucional. Então ele certamente, se avançar, avançaria como uma opção. As universidades que quiser fazem um contrato com o MEC, etc. Mas essa adesão pode se tornar mandatória
se recursos importantes forem canalizados para o Futuris, em vez de chegar aqui via BNDES, via FINEP, via CNPq, vá tudo lá para o fundo do Futuris. Quem quiser o dinheiro que associe seu fundo. Faça adesão ao programa. Faça adesão ao programa. Então, ok, certamente vai ser opcional, porque senão não seria constitucional, mas conforme o fluxo do dinheiro, vai virar mandatório. Então esse é um risco importante também. Alguns pontos positivos do Futuris, eu acho isso super importante. A gente não pode fazer uma crítica de que tudo é ruim, é ruim, é ruim, é ruim. A gente tem que entender que tem algumas coisas aqui que são interessantes. Então vamos entender alguns pontos do Futuris que parecem interessantes, até mesmo para usar em outras propostas completamente diferentes. Primeira delas, constituição de um fundo que pode receber aportes do governo e doações. Interessante. Sabe aquele superávit do Ministério da Ciência e Tecnologia? A URGS até está recebendo alguns TEDs, né, alguns recursos descentralizados, que é superávit do ano de alguns ministérios, estão vindo aqui para a URGS no final do ano. Os ministérios têm que usar isso correndo, parte eles não conseguem usar, aí volta tudo para o Caixa Única da União. Isso é um terror, porque vai parar onde? Vai parar naqueles bilhões de financiamento das campanhas, que eu acho que é pouco, 4 bilhões, eu imagino, precisa muito mais do que isso. Para mim seria zero. Coloca tudo em páginas da internet, deu, cara. Chega de gastar dinheiro por ali. Então tá, então isso aqui, ó, é um ponto positivo. Nunca mais teria esse problema de superávit vai ter que retornar para a conta única da União. Pode retornar para o Fundo de Fomento à Pesquisa e Inovação. Segundo, constituição de um fundo que pode receber valores que eventualmente seriam recolhidos à conta única da União, era isso que eu estava falando. Constituição de um fundo que pode receber valores de empresas privadas com dedução de imposto de renda até um determinado limite. Tem mais de uma categoria onde se enquadra isso dentro ali do texto do Futuris, mas assim, muita coisa poderia se enquadrar em até 6% do imposto devido pelas empresas poderia subir para o fundo Futuris, deduzindo esses 6% do imposto de renda. Então ficaria muito atrativo as empresas que querem investir em pesquisa e inovação jogar algum dinheiro lá para cima. Bom, 6% do imposto de renda de empresas diversas é um caminhão de dinheiro. E a previsão da possibilidade de contratação de empresas juniores por universidades sem a necessidade de licitação. Isso aqui é uma coisa que a gente quer há muito tempo que aconteceria, que, claro, vai ser um tremendo incentivo para as empresas juniores. Elas fazem um trabalho muito qualificado, a um custo relativamente baixo, seria o melhor dos mundos para as universidades, para as empresas juniores, para o ambiente de empreendedorismo, onde as empresas juniores são um ator muito importante do ambiente de empreendedorismo. Ok? Então tem algumas coisas, né? Essa lâmina aí resume algumas coisas que são positivas e que a gente poderia aproveitar no futuro. E o outro futuro? Bom, esse é um documento elaborado por universidades de São Paulo, que rapidamente está ganhando adesão de instituições de outros estados. A URGS vê com bons olhos o texto do outro futuro. É um documento mais genérico, que apresenta diretrizes gerais para as diversas dimensões da universidade. Não vai falar de pesquisa e inovação, vai ter 2 ou 3 pontos sobre pesquisa e inovação, lá do total de 50 pontos também. Entre aspectos importantes contemplados no outro futuro, a gente pode destacar esses aqui, ó. Repara, são coisas que não aparecem no Futuris, mas no outro futuro vai falar de autonomia universitária, de gestão democrática apoiada por conselhos, da gratuidade do ensino público, de reposição orçamentária, de retomada de investimentos, até para cumprir as metas do PNDE, tratamento prioritário para pesquisa básica e tecnológica, expansão das vagas públicas, expansão das IFES, dedicação exclusiva dos professores, contratação por concurso, repúdio a propostas que ampliem a terceirização. Então são assuntos muito importantes que estão no outro futuro e que não são tratados no Futuris, porque o objeto do Futuris é outro. O Futuris está preocupado com pesquisa e inovação. O outro futuro está preocupado realmente com todos os aspectos da universidade, certo? Então é bom a gente entender essas coisas. Eles têm focos diferentes, um aponta para isso aqui, o outro aponta para o todo. Bom, mas claro que ele é um documento muito mais superficial, claro, porque todas essas questões tratadas em 3 ou 4 páginas, obviamente, tem uma frase, um parágrafo a respeito de cada um desses tópicos. Resumo dos
objetivos do Futurice, agora que a gente já entendeu o que é, finalizando, né? Ampliar a arrecadação própria de universidades, concentrar recursos em atividades de empreendedorismo e inovação, mudar o perfil das universidades, ampliando a importância do empreendedorismo e inovação. O Futurice faria isso, mudaria um pouco o perfil das universidades, porque concentraria recursos nessas áreas. Instituir uma nova fonte de fomento à pesquisa e inovação, no médio prazo, quem sabe daqui a 20 anos, teríamos para fomentar a pesquisa, o CNPq, a CAPES, a FINEP e o fundo do Futurice, que seria do mesmo volume dessas fontes que eu acabei de mencionar. Com o passar dos anos, chegaria lá. Ok. E o resumo dos objetivos do outro futuro: assegurar recursos para que as universidades possam manter e aprimorar o perfil de atuação atual. Ele claramente tem a intenção de manter o perfil de atuação atual, nível baixo de terceirização, professores com dedicação exclusiva, sempre contratação por concurso, essas coisas todas que apareciam numa outra lâmina. Defender a universidade pública, gratuita, financiada pelo Estado. Eu não quero universidade financiada pelas empresas, eu quero universidade financiada pelo Estado. Então, isso está no bojo do outro futuro. Para atender com excelência seus fins relacionados ao ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento científico e tecnológico e fortalecimento da soberania nacional. Então, isso é o que o outro futuro apregou. E acho que é isso aí, pessoal, que a gente tinha. É isso aí. Esse entendimento, assim, afinal, o que é o futuro, o que é o outro futuro. Acho que essas lâminas, assim, resumidamente, trazem esse entendimento. Obrigado, professor Ribeiro, você está aqui, né, muito eficiente aí. Então, esse é um debate agora, né, e agradeço aí a TV URGS, né, pela parceria, pela disposição de fazer esse registro importante, né, já que a gente não vai, eventualmente, ter todas as pessoas ouvindo o professor Ribeiro, fica então um registro que a gente possa utilizar e disponibilizar outros. Né. Mas agora, para deixar as pessoas mais à vontade para o debate, a gente encerra.